Olá, tudo bem? Em novembro de 2025, o PMI lançou a oitava versão do seu Guia de Boas Práticas, o Guia PMBOK. O livro apresenta a visão de como o PMI vê e sugere que seja o gerenciamento de projetos em tempos de práticas ágeis e de inteligência artificial. A ideia desse vídeo é trazer para você as novidades do PMBOK 8 e fazer um breve comparativo com as versões anteriores do guia, principalmente o PMBOK 6 e o PMBOK 7. Eu sou o professor Marcelo Alvim, você está no canal GPP, Gerenciamento Profissional de Projetos. Fique com a gente e entenda as novidades que o PMI trouxe nessa nova versão do guia PMBOK. Vamos lá então. Segundo o PMBOK foi totalmente reestruturado para atingir alguns objetivos. São eles: primeiro, estabelecer uma forma mais moderna de se gerenciar projetos. Você vai ver que agora são trazidas orientações para o gerente de projetos, tanto na tomada de decisões estratégicas, quanto na execução diária dos projetos. O PMI também reconhece mudanças significativas na profissão e no mercado em relação ao gerenciamento de projetos. A ideia do PMI é apresentar um framework mais dinâmico, baseado em princípios e domínios de desempenho, áreas de foco e também uma reintrodução dos processos. Segundo o PMI, esse framework é mais adaptável. Veremos também um grande foco dado no tailoring, de forma que o gerente de projetos possa escolher livremente a melhor abordagem para o seu projeto, dentre a abordagem ágil, a abordagem prescritiva ou cascata e até mesmo uma abordagem híbrida. Também muito importante entender que esse novo guia PMBOK sugere uma orientação baseada no valor, Value Driving ou Focus on Value. Ele deixou de ser orientado a entregas, como nas versões anteriores do guia. Segundo o PMI, essas modificações propiciam uma transição de um padrão prescritivo, ou seja, quase um manual de regras, como era nas versões anteriores, principalmente no PMBOK 6, para um framework mais flexível, baseado em uma filosofia central de criação de valor. Isso não é novidade, nós veremos daqui a pouco, porque já havia sido sugerido pelo PMBOK 7. O PMI defende, então, uma mudança para um foco na entrega de valor constante para o cliente, em detrimento das entregas baseadas em um conjunto de restrições, como era até pouco tempo atrás. Vamos esclarecer um pouco melhor essa questão. Se você é um gerente de projetos mais experiente, já vem trabalhando com guia há algum tempo, principalmente a partir da versão 6 do PMBOK, esse histórico vai ser bem interessante para você, pois ele vai trazer uma diferença entre as versões. Mas se você é um gerente de projetos que está iniciando agora, ou deseja fazer agora a sua prova de certificação, você ainda não se tornou um gerente de projetos, eu acredito que o histórico também vai ser bastante importante para você entender de onde viemos e para onde estamos indo, ok? O PMBOK 6 foi lançado em 2017. Ele consolidou a ideia dos processos, como suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas, buscando uma certa precisão técnica para o gerenciamento de projetos. Isso não era uma novidade, diga-se de passagem, pois a ideia dos processos ela já existia desde as versões anteriores, versão 4, versão 5. Houve no PMBOK 6 uma consolidação dessa versão, dessa ideia baseada em processos, ok? Já o PMBOK 7, em 2021, mudou esse paradigma. Ela é mais filosófica, ela trouxe a fluidez dos princípios de gerenciamento de projetos e dos domínios de desempenho. Ela inovou diante de um cenário que clamava por adaptação e agilidade. Mas ela veio com pouca orientação prática e muita margem para interpretação por parte do gerente de projetos. E nem todo mundo gostou dessa novidade, diga-se de passagem. Essa nova versão do PMBOK, então, o PMBOK 8, tentou buscar exatamente a integração entre a rigidez da sexta versão e a profunda abstração existente na versão 7 do PMBOK. Vamos falar agora do que está sendo proposto nessa nova versão do guia. A primeira delas é a revisão de conceitos chaves. Isso é sempre feito a cada nova versão do guia PMBOK. De 4 em 4 anos,
Não é Copa do Mundo, não é Olimpíadas, mas a frequência tem sido essa. De 4 em 4 anos, o PMI faz uma revisão do guia e, entre as coisas, ela faz essa revisão dos princípios chaves. Na versão 4, por exemplo, foi introduzido o conceito de partes interessadas. Só para exemplificar, na versão 6, a gestão do tempo mudou de nome, passou a ser chamada de gestão de cronograma. E agora na versão 8, alguns conceitos chaves também sofreram modificação de nomenclatura. A gestão de custos, por exemplo, já não é chamada mais dessa forma. Ela agora no PMBOK 8 recebeu um novo nome, chama-se gestão de finanças. Apenas para ficar em poucos exemplos. Uma segunda coisa que aconteceu nessa nova versão foi um refinamento dos princípios que já haviam sido lançados no PMBOK 7. Eram, vamos recordar, 12 princípios. Eles sofreram revisão, foram refinados e foram reduzidos. Agora são em número de 6. E a ideia é que eles criem uma base mais sólida para a tomada de decisão por parte do gerente de projetos. Agora os princípios são de caráter mais prático. Eles focam mais na adaptabilidade e são mais aplicáveis. Nós vamos estudar esses princípios em um dos próximos vídeos que eu vou publicar aqui no nosso canal, ok? Eu já citei anteriormente, uma grande modificação foi a reintrodução dos grupos de processos. Vamos recordar? Até a versão 6 do guia, eles eram chamados assim, grupos de processos. Agora eles foram, entre aspas, reimaginados, reinventados e foram reintroduzidos, palavras do próprio guia, e receberam um novo nome, agora chamado de áreas de foco. São exatamente os mesmos que a gente já conhece, ou seja, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Segundo o PMI, a mudança foi para refletir o momento atual, onde não mais existe uma metodologia prescritiva. Esse nome processos, do que vem grupos de processos, remete exatamente a isso. Segundo o PMI, agora é possível utilizar de uma ampla gama de abordagens, usar processos mais formais, práticas informais, políticas mais flexíveis em ambientes que são preditivos, ágeis ou híbridos. Muita gente está falando no renascimento dos grupos de processos, mas eu acho que não seja correto esse entendimento. Sabe por quê? Porque eles nunca morreram. Então não é correto falar que eles ressuscitaram, entenderam? Quando foi lançado o PMBOK 7, não foi falado pelo PMI, esqueçam os processos, larguem essa ideia dos grupos de processos. Teremos agora que gerenciar processos apenas com princípios e com domínios. Isso não ocorreu. Os gerentes de projetos absorveram lá no PMBOK 7 essa ideia de princípios e domínios, mas nunca, na verdade, nós abandonamos a prática de trabalhar com processos e com grupos de processos. Uma outra mudança muito relevante que aconteceu no PMBOK 8 foi a modificação nos domínios de performance. O conceito de domínios de performance foi lançado no PMBOK 7 e eram em número de 8. Agora, o PMBOK 8 manteve a ideia, mas reformulou esses domínios de performance. Agora são em número de 7. E houve uma mudança que pode até trazer e causar alguma estranheza nos gerentes de projetos mais experientes. Deixa eu explicar um pouco melhor. Esses novos domínios de performance são o resultado da síntese e da integração, que são os termos usados pelo PMI, tá? Das antigas áreas de conhecimento ou gestões do PMBOK 6, resultando em uma estrutura mais holística e mais interconectada. Então, as 10 áreas do conhecimento existentes no PMBOK 6 evoluíram para os atuais 7 domínios de performance do PMBOK 8. Em resumo, a base dos atuais domínios de performance do PMBOK 8 são as áreas de conhecimento do PMBOK 6 e não aqueles domínios de performance que foram lançados pelo PMBOK 7. Ao se reaproximar das gestões do conhecimento do PMBOK 6 e não dos antigos domínios de performance do PMBOK 7, o PMI tornou o guia mais prático e menos filosófico, mais intuitivo, portanto, mais fácil de usar. Acrescento aqui mais uma mudança muito significativa que ocorreu no PMBOK 8, que foi a reintrodução dos processos, que estavam presentes até a versão 6 do guia e não vieram oficialmente na versão 7.
Vou te dizer a mesma coisa que disse anteriormente. Não é correto, segundo o meu entendimento, dizer que esses processos voltaram. Afinal de contas, eles nunca partiram. Ainda em relação à reintrodução dos processos, a gente vai ver que dentro dos atuais domínios de performance do PMBOK 8, agora existem 40 processos não prescritivos, ao invés daqueles 49 processos que a gente já conhecia lá do PMBOK 6. E esses 40 novos processos, eles compõem as 5 áreas de foco vistas anteriormente, que nada mais são do que as gestões do conhecimento, as áreas do conhecimento, as gestões lá do PMBOK 6, conforme eu falei agora há pouco. A ideia agora é fornecer estrutura prática sem rigidez. Podemos citar aqui para você algumas das alterações mais significativas que aconteceram nesse guia novo. Se liga aí. Gestão das comunicações, por exemplo, ela não existe mais de uma forma isolada, ela agora faz parte do domínio de desempenho stakeholders. A gestão da qualidade é um outro exemplo, agora ela não existe mais sozinha, ela está dentro do domínio de desempenho, governança, e também virou um princípio. Mais uma, a gestão das aquisições agora também está dentro do domínio de performance, da governança. A gestão de custos foi repensada de uma forma mais abrangente, virou o domínio de desempenho chamado finanças. As demais áreas do conhecimento ou gestões existentes deram origem a domínios de desempenho de mesmo nome. Também foram revisados os inputs, outputs, tools and techniques, que são as nossas conhecidas entradas, saídas, ferramentas e técnicas existentes nos processos, para adequação a essa nova era. A ausência dos processos lá no PMBOK 7 foi um passo relevante nessa nova visão não procedimental do gerenciamento de projetos. As entregas do projeto, que eram muito focadas dentro das regras e restrições existentes no ambiente do projeto, cederam lugar a uma filosofia de entrega de valor constante para os nossos clientes. Na época, a introdução dos princípios e dos domínios de desempenho do PMBOK 7 revelaram uma certa, se eu posso dizer, perda de prestígio do modelo prescritivo. Agora, ao serem reintroduzidos, os processos são não prescritivos e as suas entradas, ferramentas e técnicas e também as suas saídas se tornaram, digamos, mais flexíveis e adaptativas. Você quer uma boa pista do que eu estou falando? Se você já viu o PMBOK 8, até o momento da gravação desse vídeo, apenas a versão em inglês está disponibilizada, ok? Você deve ter notado que dentro de cada entrada, ferramenta técnica e saída, existe um etc. Puxa vida, por que esse etc? Ou melhor, para que existe esse etc? Se em todos os lugares tem esse etc? É justamente para indicar um rol não taxativo de inputs, outputs, tools and techniques. Além de todas essas entradas, saídas, ferramentas, técnicas que são indicadas, poderão haver outras, de acordo com cada projeto e de acordo com cada organização. Aí estamos muito baseadas falando agora no conceito de tailoring. Essa é mais uma demonstração de grande flexibilidade e adaptabilidade. E já que falamos em tailoring, vamos nos deter um pouco agora naquilo que hoje é considerado uma das bases fundamentais do novo guia do PMBOK 8, tá? Lançado na versão 7, esse conceito ganhou ainda mais relevância nessa nova versão. Segundo o próprio PMI, abre aspas, não existe melhor maneira de se executar um projeto do que fazer tailoring. Por definição, o tailoring, então, é o quê? É a adaptação deliberada da abordagem do gerenciamento de projetos, da governança e também dos processos, para se adequar ao contexto, ao ambiente e aos objetivos exclusivos de cada um dos projetos de uma forma individualizada. Fazendo uma ligação entre o tailoring e a reintrodução desses processos, o PMI afirma que, abre aspas, o guia empodera as equipes de projeto para selecionar e usar os processos suficientes, não todos, diga-se de passagem, que lhe propiciem alcançar os resultados de uma forma eficiente e efetiva. Fecha aspas.
Vamos agora rever rapidamente quais são as 4 etapas do processo de tailoring, ok? A primeira delas é selecionar a melhor abordagem de desenvolvimento para o projeto. Isso já havia sido colocado desde a versão anterior do guia, o PMBOK 7. O gerente de projetos passa a ter a opção de escolher a melhor abordagem, dentre a prescritiva, que é o cascata, abordagem adaptativa ou ágil e também a abordagem híbrida, de acordo com a estabilidade dos requisitos e também a necessidade das entregas incrementais dentro do projeto. A segunda etapa é fazer o tailoring considerando a organização, adaptar a abordagem de acordo com a cultura, a governança e os processos já existentes na empresa. Fazer o tailoring considerando as características específicas de cada projeto é o passo número 3, como, por exemplo, o tamanho do projeto, a criticidade, a complexidade e também a experiência do gerente de projeto e da equipe do projeto. A quarta etapa é implementar melhoria constante através de loops de feedback, como retrospectivas. Olha o Scrum aí, gente. E adaptações quando se fizerem necessárias. Por fim, segundo o PMI, a evolução representada pelo PMBOK 8 demanda uma nova maneira de pensar e de agir do gerente de projeto, principalmente em relação a alguns aspectos que eu vou citar agora. Primeiro, o mindset de processos para o mindset de princípios. A ênfase da versão 8 é guiar o comportamento e as tomadas de decisão do gerente de projetos, através de um framework mais adaptativo e mais flexível. Mais do que estabelecer um conjunto rígido de processos que devem ser seguidos como uma receita de bolo. Número 2, alteração do mindset, de entregas para resultados. Está sendo proposta uma nova forma de se medir o sucesso do projeto, agora baseado na criação de valor para o cliente. Mais do que entregas realizadas dentro da conhecida tríplice restrição, que envolve escopo, tempo e custos. O sucesso agora deve ser encarado como fornecer de maneira constante benefícios aos nossos clientes, sempre alinhados na estratégia da organização. Também citamos a troca do mindset da rigidez para a adaptabilidade. Gerentes de projetos estão sendo chamados à adaptação, à seleção deliberada e à escolha da abordagem e da governança mais adequados para o projeto. A escolha dos processos a serem usados em cada contexto do projeto também é uma premissa da nova versão do PMBOK. Por fim, o guia conclui que uma metodologia única é insuficiente para todos os tipos de projeto. Defende o uso da abordagem de desenvolvimento que se mostre mais efetiva para que o projeto alcance os seus benefícios e para a organização executante. E também a entrega de valor significativo, constante para os clientes em um mundo que está em constante mudança. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo.